Vocês devem estar por dentro do caso de João de Deus, tudo que aconteceu e tudo que está sendo divulgado, né? Acontece que no meio dessas notícias todas, você lê lá que João de Deus é um médium espírita e que ele trabalha numa casa espírita. Então a gente vai aproveitar esse gancho para refletir sobre o que é ser espírita e o que são coisas espíritas. E o primeiro ponto de todos é, João de Deus não é um médium espírita e a casa Dom Inácio de Loyola, que é onde ele trabalhava, ou trabalha, sei lá, também não é um centro espírita. Mas calma, fica tranquilo porque a gente vai explicar detalhadamente por que tecnicamente ele não é um médium espírita e por que aquela casa não é uma casa espírita. Só que para isso a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, uma parte técnica e uma parte moral dessa conversa, beleza? Vamos lá? Talvez você conheça esse livro aqui, talvez não, mas esse é o Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, como o próprio Kardec diz, a pedra fundamental da doutrina. Vou ler para vocês o que está escrito no primeiro parágrafo do primeiro item da introdução do livro. Vamos lá. Para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma significação bem definida. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar essa última crença, ele está falando aqui do espiritismo, as palavras espírita e espiritismo. Ou seja, a primeira coisa que Kardec faz questão de deixar claro na obra, que é a base da doutrina espírita, é que ele criou um novo termo para se referir a tudo que tivesse a ver com aquela doutrina que estava sendo criada. Que palavra é essa? Espiritismo, ou espírita, ou espiritista também. Isso significa que antes de 1857, antes de Kardec lançar esse livro aqui, não existia a palavra espiritismo, não existia. Você podia sair na rua e falar espiritismo, a pessoa, o que é isso? Foi ele que criou esse termo justamente para diferenciar o que ele estava criando de qualquer coisa que já existia ou que viria a existir e não tivesse saído daquilo que ele estava codificando. Portanto, quando você fala espiritismo, você está se referindo a tudo aquilo que Kardec criou. Lógico, eu sei que não foi Kardec que criou, foram os espíritos, ele só codificou, tá? Mas isso é uma outra conversa, tá? Que são, basicamente, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno. Tá, você também pode considerar aí a Revista Espírita, obras póstumas, o que é o Espiritismo, mas basicamente é aquilo que Kardec produziu, codificou, organizou, gerenciou, fez existir. Então sim, quando você fala, por exemplo, que uma casa de Umbanda é uma casa espírita, isso está tecnicamente errado, porque uma casa de Umbanda é uma casa de Umbanda, uma casa espírita é uma casa espírita, são conceitos diferentes. Vamos desenhar para ficar mais claro, vai. Vamos separar a filosofia em dois grandes mundos, o materialismo e o espiritualismo. Materialismo é aquilo que acredita somente na matéria, nada além disso. E espiritualismo é tudo aquilo que acredita em algo que vai além da matéria. Então, por exemplo, dentro aqui dessa bola, desse globo, desse mundo do espiritualismo, você tem o catolicismo, o protestantismo, o Banda, candomblé, budismo e espiritismo. Fica claro? Ou seja, tudo que é espírita é espiritualista, mas nem tudo que é espiritualista é espírita. Isso é, pessoal, uma conceituação objetiva, técnica, não é questão de interpretação. A partir disso fica claro a gente definir o que é um centro espírita, certo? Então, mais ou menos, nem tanto assim. Porque Kardec, ele não instituiu uma regulamentação objetiva de como deve ser construída ou organizada uma casa espírita. Até porque centro espírita lá na época de Kardec nem existia, era Sociedade de Estudos Espíritas. Era muito diferente de como funciona um centro espírita hoje, principalmente aqui no Brasil. Então, apesar do Kardec lá no Livro dos Médiuns dar sim algumas diretrizes, algumas direções de como se formar uma sociedade espírita, não tem essa regulamentação objetiva ali paragrafada com artigos e tal pra gente falar isso é, isso não é. É sim uma questão interpretativa, mas existe um bom senso que pode nos guiar nessa interpretação. O que se espera de um centro espírita basicamente é que ele seja um divulgador da doutrina espírita, que possa promover palestras e estudos específicos da doutrina espírita. E é claro que com o tempo também foi se desenvolvendo assistências, diálogos, assistências fraternas, etc e tal. Mas em essência, um centro espírita precisa divulgar, estudar e levar a sério a doutrina espírita. E essas não são características que compõem a casa Dom Inácio de Loyola. Então a gente não pode dizer que essa é uma casa espírita. Porque na verdade o centro onde João de Deus trabalhava é um centro de cura espiritual. E centros onde focam em cura espiritual
espiritual, em trabalhar ali somente a cura, as pessoas vão lá só para se curar, não vão para se instruir, não vão para estudar, nada disso, não são considerados centros espíritas. E você pode até falar, mas eu fui lá em Abadiânia e eu vi que na parede tinha fotos do Chico Xavier, fotos de Allan Kardec. E é verdade, galera, só que isso não significa que esse é um centro espírita. O conceito é mais profundo do que esse. Eu não sei qual é a especificidade que a gente poderia categorizar aquela casa, mas generalizando, é uma casa espiritualista, entende? Não é espírita, é uma casa espiritualista de cura. Isso nos leva a concluir, obviamente, que aquele negócio de centro espírita kardecista é redundância, é a mesma coisa que você dizer subir pra cima, entrar pra dentro, essas coisas. Basta você dizer centro espírita, ou basta você dizer centro kardecista, é a mesma coisa. E esse negócio de você definir o centro espírita como espírita é tão importante que a Joana de Ângeles, uma figura iluminada que abençoa a gente com obras muito importantes, fez um movimento de espiritizar centros espíritas. Eu sei que soa meio estranho, mas ela falou que é importante espiritizar centros espíritas. Isso significa que tem centro espírita por aí, segundo os olhos da Joana de Ângeles, que não são espiritizados. Se não são espiritizados, não poderiam se configurar como centros espíritas, mesmo que lá esteja escrito centro espírita, amigos, irmãos. Enfim, centro espírita não é lugar para fazer cromoterapia, centro espírita não é lugar para fazer qualquer tipo de terapia, primeiro, porque as pessoas não vão lá esperando isso, segundo, porque isso é desrespeito com os profissionais dessas áreas respectivas. E em relação às questões de livros espíritas, cara, isso dá muito pano para manga, então eu vou deixar para uma outra conversa se vocês se interessarem, tá? Não vou entrar aqui no mérito do que é um livro espírita ou não, mas acho que o que a gente conversou até agora já dá para dar uma base para reflexão. Superada essa questão, vamos conversar sobre a conceituação do médium espírita. Na verdade isso não existe, tá? Não existe médium espírita, médium umbandista, médium candomblé, sei lá. Não existe nada disso. A mediunidade é uma questão orgânica. A pessoa vem organicamente organizada, isso soa meio estranho, mas é verdade, para ter a mediunidade, para desenvolver suas tarefas mediúnicas. E a mediunidade não se configura diante da crença de cada um. Ela se configura diante do grau de cada mediunidade e da especificidade de cada mediunidade. Se o cara vai ser médium de escrever, se o cara vai ser médium de falar e por aí vai. Mas não vai mudar em decorrência da crença dele. Até porque tem gente que não acredita em nada e que tem mediunidade. Talvez não saiba disso, mas tem. O que a gente pode falar é sim, existem médiuns espíritas. Quem são os médiuns espíritas? São aqueles médiuns que exercitam a sua mediunidade dentro de um centro espírita. Médium bandista são aqueles médiuns que exercitam a sua mediunidade dentro de um centro de umbanda, e assim vai. Mas isso não modifica a essência da mediunidade. Então João de Deus é um médium espírita? Tanto faz, mas se a gente for pegar por esse aspecto, ele é um médium espiritualista de cura, porque ele trabalha numa casa espiritualista de cura. E agora vamos para a parte moral da nossa conversa. Ser uma pessoa que vai num centro espírita semanalmente para assistir uma palestra, ver esporadicamente em casa um vídeo do Divaldo, do Haroldo, falando sobre espiritismo, não faz de mim uma pessoa espírita. Faz de mim, no máximo, um simpatizante da doutrina espírita, entende? Da mesma forma, ir no centro 2, 3 vezes por semana para fazer os estudos, fazer os cursos que duram lá 7 anos, também não faz de mim um espírita. Faz, no máximo, um estudante da doutrina espírita. Ser espírita é mais profundo do que isso. Há quem diga que para você ser espírita, você precisa viver tudo o que o espiritismo diz moralmente. E a moral do espiritismo está dentro do evangelho, portanto é basicamente amar ao próximo como a si mesmo e todas as complexidades que esse conceito traz. Agora, se eu perguntar quem aí consegue integralmente amar ao próximo como a si mesmo, ninguém vai poder levantar a mão, porque quem consegue amar perfeitamente na condição que a gente está hoje, entende? Então, se a gente fosse esperar ser perfeito para nos configurar como espíritas, a gente ia demorar muito para isso. E nesse planeta que a gente está, ninguém poder-se-ia, isso é muito espírita, né? Ninguém poder-se-ia dizer-se espírita. Ninguém ia poder dizer que é espírita, entende? Então, eu acho, particularmente, né, desculpa, mas eu acho mais interessante um conceito que o Bezerra de Menezes apresenta segundo uma história contada pelo irmão X, através da mediunidade do Chico. Ele disse que certa vez o Bezerra estava terminando lá um estudo, não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava falando uma coisa para um grupo de pessoas. E um dos integrantes desse grupo fala assim: Bezerra, eu tenho tanto ódio no meu coração no dia a dia, sinto raiva, sinto desprezo, intolerância diante das pessoas, dificuldade para me harmonizar nos ambientes
ambientes, que eu me sinto desconfortável de falar que eu sou espírita. Eu não consigo falar que eu sou espírita, porque eu sinto tanta coisa ruim, e espírita é aquele que sente coisas boas, né? Eu leio o evangelho, eu sei do que se trata um espírita. E o Bezerra diz, meu filho, eu entendo bem o que você sente, porque eu também sinto, mas eu, ao contrário de você, sim, digo que sou um espírita. E o cara fala, mas pô, como assim? Você tá sendo hipócrita, Bezerra. E o Bezerra fala, calma, filho, não é isso. É porque antes de eu me tornar espírita, eu tinha todos esses sentimentos e me entregava a eles. Depois de me tornar espírita, eu ainda tenho esses sentimentos, mas agora eu luto com afinco para não deixá-los tomar conta de mim. Ou alguma coisa assim. Mas você entendeu a moral da história, né? Ninguém espera a perfeição de ninguém, galera. Nem de espíritas, nem de católicos, nem de evangélicos, nem nada. Ou melhor, um monte de gente espera. Eu tô querendo dizer que Deus não espera, os espíritos superiores não esperam perfeição da gente. Então, para alguém ser espírita, não precisa ser perfeito. O que precisa então? Precisa ser alguém que se esforça para ser uma pessoa melhor no limite das suas forças. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que chama-se Sede Perfeitos, e logo no começo, item 3, tem uma subparte lá que chama-se o Homem de Bem. Olha só o que diz o Homem de Bem. Abre aspas. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Esse que podia está grifado, pelo menos nessa edição que eu tô lendo. Que podia não é fazer todo o bem do mundo, é fazer todo o bem que pode, gente. A gente é limitado, a gente não consegue ser perfeito. A gente consegue ser perfeito dentro da nossa imperfeição. Nossa, que poético isso, que filosófico, que lindo. Agora só tem uma coisa aqui que é importante. Essa luta contra as nossas imperfeições, ela vai ser impulsionada pelo pensamento lógico que a doutrina espírita traz. Então, se eu sou uma pessoa que me esforço no dia a dia para superar as minhas fraquezas, tendo como amparo a lógica que a doutrina espírita me traz, então eu posso dizer que eu sou um espírita, porque eu tiro o espiritismo da teoria e procuro colocar ele na prática, sabendo que eu não preciso ser perfeito para me declarar espírita, porque isso seria impossível. Não significa que somente o espírita é uma pessoa que se esforça para ser melhor. Tem um monte de pessoa que se esforça para ser melhor e não é espírita. Por quê? Porque ela utiliza outras ferramentas para conseguir superar suas fraquezas, suas dificuldades. O espírita utiliza todo o raciocínio que o espiritismo traz nos mais variados campos da existência. Eu gostei muito disso, gostei. Estou satisfeito com a definição de espírita que foi oferecida, certamente não por mim, pelos amigos da espiritualidade. Me dou por satisfeito. E vocês, galera? O que vocês pensam de ser espírita, de médium espírita, de centro espírita? Deixa aqui nos comentários, porque a gente quer saber, tá bom? E caso você não tá acostumado aqui com o mundo do YouTube, se você clicar nesse joia que tá aqui embaixo, você tá falando pro YouTube que você gostou desse vídeo, e o YouTube vai pensar assim, nossa, então se muita gente gostou desse vídeo é bom, vou divulgar para mais pessoas. Então se você acha importante que essa mensagem seja divulgada, clica aqui embaixo nesse joinha, porque você vai informar pro YouTube que sim, essa mensagem deve ir adiante, tá bom? E se você quer acompanhar outros e possíveis, eventuais vídeos que a gente vai subir aqui no canal, se inscreva, porque se você se inscrever e ativar o sininho, toda vez que um vídeo novo subir, você vai ser notificado, beleza? Então é isso, pessoal. Falou e até mais!